Faremos aqui uma breve revisão sobre as qualidades fisiológicas do som. Elas são três: a altura, a intensidade e o timbre. Primeiro vejamos o que é a altura. A altura é a qualidade fisiológica do som que vai diferenciar o chamado som grave do chamado som agudo. O som grave, ele é também chamado de som baixo. Ele é chamado de som baixo porque, na verdade, ele é um som de baixa frequência. Já o som agudo, ele é chamado de um som alto porque ele é um som de alta frequência. No popular, aquilo que se chama de som grave é o som grosso. E aquilo que se chama de som alto é o chamado som fino. Então, por exemplo, a voz do homem é uma voz que está entre 100 Hz e 200 Hz. Já a voz da mulher, ela está numa frequência entre 200 Hz e 400 Hz. Então, comparando as duas frequências, a frequência da voz do homem é menor. Então, por isso que é um som mais grave, é um som mais grosso. A voz da mulher, ela é uma voz que tem uma frequência maior. Então, ela é uma voz mais aguda, ela é uma voz mais fina. Existe uma grandeza chamada de intervalo. Então, sempre que você quiser calcular o intervalo entre dois sons, logicamente ele vai ter que te dar as duas frequências. E para você calcular esse intervalo, basta você dividir essas frequências, sendo que F2 ela tem que ser maior ou igual a F1. Pois bem, se F2 é igual a F1, se F2 é igual a F1, isso quer dizer que esse intervalo ele vai ser igual a 1. E toda vez que o intervalo entre dois sons é igual a 1, a gente diz que eles são sons uníssonos. Uníssonos porque eles têm exatamente a mesma frequência. Mas se F2 é 2 vezes F1, então se eu faço F2 2 vezes F1, então daqui você conclui que o intervalo ele vai ser igual a 2. E se o intervalo entre dois sons é igual a 2, você passa a dizer que você tem uma oitava. Bom, da onde surgiu a palavra oitava? Nós temos aqui a tecla de um piano e nós temos aqui a escala natural. Então, qual é a distância desse dó para esse dó, incluindo eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que o nome é oitava. Então, quer dizer que essa distância daqui para cá, isso corresponde exatamente a uma oitava. Então, quer dizer que se a frequência desse dó é 32 Hz, a frequência desse dó é 64 Hz. Ou seja, essa frequência é o dobro dessa. Por isso que o intervalo é igual a 2. Então, se eu tenho, por exemplo, um som de frequência igual a 100 Hz, uma oitava acima é 200 Hz. Uma oitava abaixo é 50 Hz. Enquanto a altura, ela vai diferenciar o chamado som grave do chamado som agudo, a intensidade ela vai diferenciar o chamado som forte do chamado som fraco. O que é que seria um som forte? Está aqui, ó. Isso aqui seria um som forte. O que é que seria um som fraco? Isso aqui, ele representa um som fraco. Cuidado. Observe que esses dois sons, eles têm exatamente a mesma frequência. Por quê? Eu sei que a velocidade ela vai ser dada por lambda f.
da onde você tira que a frequência vai ser igual a V sob lambda. Como esses dois sons eles estão se propagando no mesmo meio, que é o ar atmosférico, a velocidade de propagação do som é a mesma. E se a velocidade é a mesma, a frequência e o comprimento de onda, eles formam entre si uma relação inversa. Porém, como esses dois sons eles têm exatamente o mesmo comprimento de onda, se a velocidade é a mesma, já que o meio de propagação é o mesmo, e o comprimento de onda é o mesmo, isso quer dizer que esses dois sons eles têm exatamente a mesma frequência, então eles têm exatamente a mesma altura. Mas observa que esse som ele tem uma amplitude grande, ele representa o chamado som forte. Então, som forte, ele é um som que tem uma grande amplitude. E observa que o som fraco é aquele que tem uma pequena amplitude. Então, isso seria um som fraco. Então, o som fraco, ele é um som que tem uma pequena amplitude. Olha, é muito comum numa questão teórica as pessoas se confundirem o que é altura, o que é intensidade. Então, por exemplo, uma regra que pode facilitar a vida da gente é se lembrar que a intensidade ela tem a ver com a quantidade de som. Você leu a questão. Se te der ideia de quantidade, é intensidade. Então, quando a sua mãe fala assim, fulano, você está falando muito alto, por favor, fale mais baixo. Observe que essa frase ela é uma frase fisicamente incorreta, porque, na verdade, o que está agoniando a tua mãe é a quantidade de som no ambiente. Se é quantidade, é intensidade. Se é intensidade, é forte e fraco. Então, na verdade, o que a sua mãe quer dizer para você é o seguinte, fulano, a sua voz ela está muito forte. Por favor, fale um pouco mais fraco. Então, nunca diga para alguém falar alto, porque falar alto é falar fino. Nunca diga para alguém falar baixo, porque falar baixo é falar grosso. Às vezes o que você precisa é de uma quantidade de som maior. Então diga, fale forte, não diga fale alto. Diga, fale fraco, nunca diga fale baixo. Uma outra maneira é de você identificar os dois numa questão, é que você vai ver na próxima revisão que a intensidade ela depende da distância. Então quer dizer que um som forte é aquele que você escuta longe e um som fraco é aquele que você escuta perto. Em todo aparelho de som existe um botão chamado volume. Quando você aumenta o volume de um rádio, você não está deixando o som mais alto, você está deixando o som mais forte. Quando você abaixa o volume, você não está deixando o som mais baixo, você está deixando o som mais fraco. Através desse gerador de som, a gente pode comparar o que é um som grave, o que é um som agudo. Você percebe que eu mantive a amplitude a mesma, ó. Então, se eu mantive a mesma amplitude, isso quer dizer que é a mesma intensidade. Só que esse canal aqui gera uma frequência de 300 Hz e esse canal gera uma frequência de 1000 Hz. Então, esse som aqui, ele é um som mais grave, você vai perceber que ele é um som mais grosso, ó. E esse som, que tem uma frequência maior, ele é um som mais agudo, então ele é um som mais fino, como você pode perceber. Agora veja que eu mantive a mesma frequência. Isso quer dizer que os sons eles têm a mesma altura, já que a frequência é a mesma. Mas nesse primeiro canal, eu aumentei a amplitude. Então você vai ter um som mais forte. No segundo canal, eu diminuí a amplitude.
Então você vai perceber um som mais fraco. Ou seja, nesse primeiro canal o som é mais forte. Então é um som que você pode ouvir de longe. No segundo canal, o som é mais fraco. Ele é um som que você só consegue ouvir se estiver perto da fonte.